Olá pessoal do Estratégia, aqui é o professor Eric Alves para mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo, nosso tema Princípios Básicos da Administração Pública. Neste vídeo vamos tratar do princípio da publicidade, tá ok? Vamos lá comigo no slide, por favor. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade também é previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, é a letra P da nossa famosa sigla LIMP, né? Princípio da publicidade, está aqui, obedecerá ao princípio da publicidade. O que o princípio da publicidade diz, pessoal? Que a administração deve dar transparência aos seus atos, simplesmente isso. A atuação da administração deve ser transparente, até porque se a administração é pública, então os seus atos têm que ser públicos também. A publicidade é necessária para quê? Para que os cidadãos e também os cidadãos da sociedade e também os órgãos competentes, eles possam avaliar e controlar a administração pública. Então é difícil ou impossível você controlar e avaliar aquilo que você não conhece. Então, para a sociedade e para os órgãos competentes avaliarem a atuação da administração pública, eles precisam conhecer a atuação dessa administração pública. Então, por isso, ela deve dar transparência aos seus atos. O princípio da publicidade, então, ele permite o controle da legalidade e também da moralidade dos atos administrativos. Para a sociedade e para os órgãos competentes efetuarem o controle de legalidade e de moralidade, é preciso que eles conheçam os atos praticados pela administração. Então, a administração deve dar transparência a esses atos. Um detalhe importante, publicidade é diferente de publicação dos atos, né? Então, a publicidade é num sentido mais amplo, que significa dar transparência. E ela pode ser feita por diversos meios, por exemplo, pela internet, por intermédio de fixação em quadro de avisos, por intermédio de propagandas na TV, inclusive. Então, a publicidade pode ser feita de diversas formas. Diversas formas podem ser utilizadas para dar transparência aos atos. É diferente da publicação. A publicação significa divulgação em órgãos oficiais. Então, a publicação é necessária para que determinados atos produzam efeitos jurídicos. Nem todos os atos precisam ser publicados em órgãos oficiais. E quem vai dizer isso? A lei, né? A lei vai dizer se determinado ato, para ter efeito, ele precisa ou não ser publicado em órgão oficial. Mas a publicidade é mais que isso. A publicidade, ela envolve todas as formas de divulgação da conduta administrativa. A publicidade, contudo, ela não é considerada um elemento de formação do ato administrativo, e sim um requisito de sua eficácia. O que quer dizer isso? Quer dizer que um ato ele não pode ser considerado ilegal porque ele não foi publicado ou porque não foi dada publicidade àquele ato. Esse ato não vai ser ilegal, ele não poderá ser anulado por isso. Simplesmente ele não produzirá efeitos, né? Então, se a lei diz que determinado ato para produzir efeitos perante terceiros necessita ser publicado no Diário Oficial, se esse ato não for publicado, ele não será um ato nulo, ele simplesmente não produzirá efeitos. Se a administração posteriormente fizer a devida publicação, o ato passará a produzir os efeitos. Então, muito importante isso aqui, pessoal. Vimos lá que o princípio da legalidade, o princípio da moralidade e também o da impessoalidade, sob o aspecto da finalidade pública, são princípios que podem levar à anulação do ato administrativo, porque eles atingem a própria validade do ato. Diferente, a publicidade não é considerado um elemento de informação, então ela não pode, a afronta ao princípio da publicidade não leva à anulação do ato. Ela pode sim impedir que o ato produza efeitos. Muito importante compreender esse detalhe e essa nuance do princípio da publicidade. Então, mais uma vez, o ato não publicado, quando a lei determina que ele deve ser publicado, ele permanece válido, mas sem produzir efeitos perante terceiro. Se ele permanece válido, ele não pode ser anulado, nem pela administração,
e nem pelo Poder Judiciário. Ele continua válido. Se a administração posteriormente publicá-lo, ele vai passar a produzir efeitos. Tá ok? Um detalhe importante aqui, que uma questão muito relacionada, diretamente relacionada ao princípio da publicidade, é uma discussão até bem recente aí no âmbito da administração pública, diz respeito à divulgação da remuneração dos servidores públicos na internet. Então, algumas esferas, alguns entes políticos, inclusive o Poder Executivo Federal, editaram normas que, com a justificativa de atender ao princípio da publicidade, determinam a publicação, a divulgação na internet do nome, do cargo e da remuneração dos servidores públicos. Só que os servidores públicos não gostaram muito, porque entenderam que isso seria uma invasão à sua privacidade e até à sua segurança, não só dele como da sua família. Aí a questão foi levada ao STF, o STF que entendeu que é possível sim ser feita essa divulgação. Que esse tipo de informação, o nome, o cargo e a remuneração são informações de interesse geral, então sujeitas ao princípio da impessoalidade. Então o agente público, quando assumir o cargo, ele sabe que está sujeito a ter a sua remuneração divulgada lá no site do órgão, porque esse tipo de informação é uma informação de interesse geral sujeita ao princípio da publicidade. O detalhe é que, embora o STF considerou válida a publicação do nome, do cargo e da remuneração, ao contrário, o STF entendeu que não pode ser feita a divulgação do CPF, da identidade, nem do endereço do servidor. Isso para resguardar a segurança, como medida de segurança para resguardar a integridade do servidor. Então, nós temos aqui uma ponderação entre dois princípios, né? Entre o princípio da publicidade e o direito à privacidade do servidor. E o STF resolveu esse conflito dessa forma, permitindo a divulgação do nome, do cargo e da remuneração, mas não do CPF, da identidade e do endereço do servidor. Tá ok? O princípio da publicidade também não é um princípio absoluto, ou seja, ele admite restrições, exceções, ou seja, situações em que a administração pública ela pode guardar o sigilo daquela informação, que a administração pública não precisa divulgar aquela informação. E quais são essas situações? Informações que envolvam a segurança da sociedade e do Estado, e também informações que envolvam a proteção da intimidade ou do interesse social. Aqui nesse segundo caso, pode-se citar aí a questão do sigilo bancário, por exemplo, sigilo telefônico. O banco público ele não pode divulgar lá o extrato bancário do servidor. É um tipo de informação protegida por sigilo. Essas situações estão previstas lá na Constituição Federal. A Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, aqui no inciso 33, ela diz lá, né, que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, está previsto lá no artigo 5º, 33 da Constituição Federal. E essa segunda exceção também está prevista na Constituição, também no artigo 5º, lá no seu inciso 60, tá? Esse inciso diz o seguinte, que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Quer dizer, esse inciso ele diz que a publicidade é a regra, né? Então a regra é a publicidade dos atos processuais, exceto quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem o resguardo desse tipo de informação.
O importante aqui, pessoal, é o quê? Que somente a lei pode prever hipóteses de sigilo. Então, essas duas hipóteses aqui gerais estão previstas na Constituição. Então, algumas leis prevêem lá a hipótese de sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo telefônico, que são proteção à intimidade, são decorrência desse postulado aqui da Constituição Federal. Somente a lei pode prever hipóteses de sigilo, não pode o administrador público, de acordo com o seu próprio entendimento, sem que haja alguma previsão legal, entender que determinada informação é sigilosa e não divulgar. Se não houver nenhuma lei dizendo que aquela informação sigilosa, essa informação está sujeita ao princípio da publicidade e merece ser dada toda a transparência àquela informação. Tá ok? Então, para determinada informação ser considerada sigilosa, deve haver uma lei que diga que aquela informação é sigilosa. Ok? Questão de prova. A administração está obrigada a divulgar informações a respeito dos seus atos administrativos, ressalvadas aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado e à proteção da intimidade das pessoas. Ok, essa questão resume tudo o que dissemos até agora, né? Que o princípio da publicidade é a regra, portanto, a administração está obrigada a divulgar informações a respeito dos seus atos administrativos, da transparência acerca dos seus atos administrativos. Essa é a regra. Porém, o princípio da publicidade admite exceções. Em quais situações? Nas situações em que a informação seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, e também ela seja relacionada à intimidade das pessoas. Nesses casos, nessas exceções, a informação pode ser sigilosa, tá ok? Então a questão está correta. Mais uma questão. Em atendimento ao princípio da publicidade, a administração pública deve proporcionar ampla divulgação dos seus atos. Até aqui, ok. E a lei regular o acesso dos usuários de serviço público a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observadas, no entanto, as restrições estabelecidas constitucionalmente quanto ao direito à intimidade e à segurança da sociedade e do Estado. Então vamos por partes aqui. Está dizendo que o princípio da publicidade diz que a administração pública deve proporcionar ampla divulgação dos seus atos. Aqui tá ok. Está dizendo também que a lei deve regular o acesso dos usuários de serviço público a registros administrativos e a informações sobre atos de governo. Ok, está dizendo o quê? Que a lei deve permitir que os usuários tenham acesso, né, a todas aquelas informações relativas aos serviços públicos, aos atos da administração pública. Então, aparentemente, isso daqui está em consonância com o princípio da publicidade. Mais que isso, essa parte aqui está de acordo com o artigo lá, o que diz o artigo 37. Artigo 37, deixa eu puxar uma seta aqui. O artigo 37. Artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2. Então, depois você dá uma olhada lá nesse dispositivo da Constituição, artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2, que diz exatamente isso aqui, que a lei ela deve disciplinar as formas de participação do usuário na administração pública, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo. Aí vem aqui o finalzinho. Observadas, no entanto, as restrições estabelecidas constitucionalmente quanto ao direito à intimidade e à segurança da sociedade e do Estado. Ok, vimos que essas duas situações são tanto a proteção ao direito à intimidade quanto a proteção à segurança da sociedade e do Estado são exceções ao princípio da publicidade. Então, está correto. Fora isso, lá na Constituição, nesse mesmo dispositivo que eu falei para vocês, está dizendo que a administração deve proporcionar o acesso dos usuários aos registros administrativos, observadas as restrições, né, contra o sigilo do direito de intimidade e da segurança da sociedade e do Estado. Então, a lei
a questão, além de estar em consonância com o princípio da publicidade, com tudo que estudamos até aqui, ela está em consonância, está ok de acordo com o artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. Portanto, é uma questão correta. Tá ok, pessoal? É isso aí, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que o vídeo tenha ajudado na compreensão do princípio. Até mais, até a próxima e bons estudos.